Olá, meu querido aluno. Olá, você internauta. Olá, GGzinho, GGzinha, que está agora fazendo parte desse grande canal, dessa imensa sala de aula, para poder trazer conhecimento para você e ampliar cada vez mais aquele seu reforço, aquela sua estrutura de estudo para a sua aprovação, tá? Vamos começar aqui com uma aulinha de atualidades. Nós teremos uma sequência de assuntos do que em 2019 nós podemos abordar. Tá joia? Atualidades 2019. Nós temos um contexto do que aconteceu em 2018, fazendo um relato, por exemplo, da morte do ex-presidente americano, tá? O senhor George Herbert W. Bush, para poder você não confundir, né, com o filho, George Bush filho, tá certo? Então, o que é importante trazer dele? Esse cara, ele tem um contexto muito interessante. A partir da morte dele, nós podemos resgatar a antiga ordem mundial, a nova ordem mundial e os fatos que estão interligados a essa situação, tá bom? Vamos lá. Você vai lembrar que esse contexto da antiga ordem mundial, ele acontece justamente logo após, tá, a Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que vai ser de 1939 a 1945, tá? E essa chamada Antiga Ordem Mundial, ela vai durar de 1945 até 1991. Para você lembrar, é aquela ordem chamada de Ordem Bipolar, a Ordem da Guerra Fria, né? A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, o mundo capitalista versus o mundo socialista, tá? Um fato importantíssimo vai ser o ano de 1944, onde nós vamos ter a famosa Conferência de Bretton Woods. Professor, o que é que tem de importante na Conferência de Bretton Woods? A Conferência de Bretton Woods é aquela que vai criar o padrão dólar, o Fundo Monetário Internacional e o BIRD, né, o Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. E um dos marcos para esta chamada Antiga Ordem Mundial é o ano de 1945, com a criação da Organização das Nações Unidas. É importante acompanhar essa linha do tempo, tá? Recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump, ele fez uma declaração reconhecendo a soberania de Israel sobre uma regiãozinha conhecida como Colinas de Golã. Então, quando você fala das Colinas de Golã, você vai lembrar da questão palestina. E aí, lembrando da questão palestina, você lembra do ano de 1967, do conflito. E o que é importante? Você resgatar, então, todos os grandes conflitos da questão palestina. Que aí vai, a partir de 1947, com a partilha da Palestina. Você vai ter, em 1948, a Guerra de Independência. Em 1956, a Guerra de Suez. E, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra que vai trazer para vocês, vai lembrar a anexação por parte de Israel desses principais territórios, como a área das Colinas de Golã, da Cisjordânia, a influência na faixa de Gaza e na Península do Sinai. Tranquilo? Então, resgata esse contexto da chamada Antiga Ordem Mundial e aí nós vamos para o período mais atual. Saímos aí dos anos 70 e estamos entrando nos anos 80. Quem é esse cidadão? George Herbert Walker Bush, tá? Então você vai ver aí a expressãozinha, né? Tá? Que vai buscar diferenciar o nome do filho, George Walker Bush, tá? O cara, ele vai ter uma atuação muito interessante, tá, pessoal? Ele foi vice-presidente, tá? Vice-presidente de 1981 a 1989. É justamente o período onde nós vamos ter Ronald Reagan como presidente. Esse Ronald Reagan, você vai lembrar que é ele quem vai ser considerado de maneira didática como o pai do neoliberalismo, junto com Margaret Thatcher, né, da Inglaterra. Então, o pai e a mãe do neoliberalismo, que vai ter o seu pontapé nos anos 80. E essa visão do neoliberalismo, ela substitui o famoso keynesianismo, que foi colocado em prática, né, em 1929 com a crise. E aí veio as ideias do John Maynard Keynes, tá? Esse keynesianismo vai durar até esse período dos anos 80.
Mas vamos lembrar também aqui, nós parávamos em 1967, tá? No conflito questão Palestina, e em 73 nós temos alguns episódios importantes. Você vai lembrar da Guerra do Yom Kippur, que é mais um conflito do que se considera a questão palestina. E esses dois conflitos de 67 e de 73, da Guerra do Yom Kippur, vai desencadear o chamado primeiro choque do petróleo. Aquele período da elevação do preço do barril do petróleo vai gerar o que foi chamado de primeiro choque. E em 79 nós temos a Revolução Xiita do Irã, nós vamos ter também a Guerra Irã-Iraque, que vai começar a movimentar o que seria o cenário dos anos 80. E, consequentemente, o segundo choque do petróleo. Então, estamos entrando nos anos 80, onde começa a dar sinais as práticas do neoliberalismo, né, idealizadas também pelo grande pensador Milton Friedman, e vai ter o Reagan e a Margaret Thatcher como pai e mãe, didaticamente falando, tá? De 81 a 89, nós temos Ronald Reagan presidente, o vice é o George Bush, tá? E de 89 a 93, e aí eu quero que preste atenção, justamente esse período em que ele está na presidência, ele assume como presidente, que nós temos o ano de 1991, marcando o que é a chamada Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem, tá, idealizada a partir de 91, que fica conhecido como a multipolar ou a multipolaridade. Ao invés da divisão leste-oeste, ela passa a ser norte-sul, norte rico, sul pobre. Nós vamos ter os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão despontando como os países que vão ter referência econômica e poderio nesse novo cenário. Posteriormente, nós vamos ter a China dentro desse crescimento e a Rússia que começa a retomar o seu posto. É o período da ordem da formação dos blocos econômicos e o que a gente vai chamar a ordem da globalização, tá certo? Portanto, pessoal, nesse cenário, nós vamos ter 1991, tá? Um período importante, porque a partir desse novo contexto, dessa nova ordem mundial, que os Estados Unidos, que restante dos países do globo, vão começar uma aliança entre países através do que nós chamamos de bloco econômico. E aí aparece quem? O NAFTA, né? Que vai ter o seu maior crescimento a partir dos anos 1992 e 1994. O NAFTA marca esse ponto da formação do bloco econômico entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, e também vai ser marcado de maneira recente, desde a campanha do atual presidente Donald Trump, quando ele critica a estrutura do NAFTA e diz que é necessário retomar uma nova estrutura de pensamento de bloco econômico para os Estados Unidos, tá certo? Então o NAFTA ele entra nesse contexto a partir dos anos 90, tá? E principalmente dos anos 70 para os anos 80, alguns conflitos marcados aqui nessa região do Oriente Médio, tá? Lembro, tá? Aqui o conflito entre o Irã e o Iraque, dois países vizinhos, e vamos começar esse período dos anos 90 já com a famosa Guerra do Golfo Pérsico, que vai envolver esse país minúsculo aqui, ó, na entrada do Golfo Pérsico, que é o Kuwait. Então você tem o Iraque, você tem o Kuwait nessa famosa Guerra do Golfo Pérsico, tá? Essa Guerra do Golfo Pérsico, ela vai trazer como objetivo colocar os Estados Unidos como uma grande potência militar nesse cenário da nova ordem mundial. E a ideia deste conflito era expulsar o Saddam Hussein do vizinho Kuwait. Não esqueça que a Guerra do Golfo Pérsico é entre o Iraque e o Kuwait. Os Estados Unidos eles passam a entrar junto com o apoio do Conselho de Segurança da ONU, que foi criada lá em 45, tá? Usando a estrutura para poder retirar o Iraque dessa região e mostrar superioridade militar para o período. Esse conflito do Golfo Pérsico vai ter também um novo cenário a partir do filho dele, né? O George W. Bush, presidente de 2001 a 2009, ele vai dar sequência a esse conflito que ficou conhecido como a Guerra do Golfo. Então não esqueça, Guerra do Golfo entre o Iraque e o Kuwait, tá joia?
E aí, meus amigos, chega o período do George W. Bush, o filho, tá? Nascido em 46, ele vai comandar os Estados Unidos durante o período de 2001 até 2009. Aqui nós temos uma frasezinha em que ele diz assim, ó: eu sei que os americanos fazem a pergunta, tal sacrifício vale a pena? Vale, e é vital para a futura segurança do nosso país. Essa frase aqui, pessoal, do George Bush, ela vai lembrar um período que ficou conhecido no seu poder, tá? Como a doutrina Bush. Esse período da doutrina Bush, onde vai idealizar um discurso de aversão aos terroristas ou qualquer país que tenha a possibilidade de se transformar no inimigo em potencial para os Estados Unidos. O Bush, ele vai idealizar o que foi chamado o eixo do mal, justamente aqueles países que se mostravam aversos à política e à ideologia norte-americana, como, por exemplo, o Iraque, como o Irã, como a Coreia do Norte, posterior Síria, depois entra Cuba. E aí nós vamos inaugurar este período do mandato do George Bush com uma situação que ficou conhecidíssima, né? O 11 de setembro, os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, que foi idealizado por Osama Bin Laden e não só ao World Trade Center, né? Ao Pentágono, Osama Bin Laden e o seu famoso grupo Al-Qaeda ou Al-Qaeda, tá certo? Nesse cenário aqui, o George Bush, ele vai novamente fazer investidas ao Afeganistão, passa a ser um grande inimigo dos Estados Unidos e começa a idealizar nova investida ao Iraque, tá certo? E aí, pessoal, nós temos um contexto em que essa região do Oriente Médio, ela é uma região riquíssima, ela possui uma das maiores reservas de petróleo do globo. Esse cenário aqui de petróleo, no início dos anos 2012, 2013 aí, mostra a Arábia Saudita, né, como o país de maiores reservas de petróleo do globo. Depois você tem, ó, o Irã, o Iraque e o Kuwait, tá? Aqui vem aparecendo em sexto a Venezuela, e eu lembro a vocês essa disputa agora diplomática existente dentro da Venezuela. Você tem a Rússia, Líbia, Cazaquistão e os Estados Unidos aqui. Mas o que é importante você lembrar? Esses três países que estão nesse cenário agora, né? Que eu estou descrevendo para vocês: o Irã, o Iraque e o Kuwait. E nesse infográfico aqui nós observamos agora uma estrutura das maiores reservas provadas de petróleo de 2017. Então, quando você vai para 2017, ó, você já vê a Venezuela com o maior potencial. As novas descobertas de petróleo na região da Venezuela vai transformar a Venezuela no país de maiores reservas provadas de petróleo. Daí um interesse estratégico nessa região, e aí a disputa entre Nicolás Maduro e o presidente autoproclamado Juan Guaidó. E aí você vem a Arábia Saudita, Canadá e novamente aqui, ó, Irã e Iraque e o Kuwait, deste cenário da Guerra do Golfo Pérsico que nós estamos comentando. Tranquilo? Nesse vai e vem, você vai lembrar os períodos que já foram relatados aqui, nesse grande conflito do Oriente Médio, o preço do barril do petróleo disparando nesse infográfico, olha, justamente aqui com a Guerra do Yom Kippur e o primeiro choque do petróleo. Em 1979, Revolução Iraniana, e você tem o segundo choque do petróleo. Aí você vai ter invasão ao Kuwait nos anos 90, início dos anos 90, a crise asiática, mas a nova invasão ao Iraque em 2013, você já vê também uma grande elevação do preço do petróleo. 2008 a 2011 cai, e nós vamos ter em 2011 o preço sobe devido à famosa Primavera Árabe, que é um assunto que a gente vai depois comentar aqui no nosso canal, tá certo? Tranquilo? Bom, o que também traz essa questão do George Bush para o contexto atual, pessoal, é o fato do presidente Trump, como eu citei já, né, no decorrer das nossas aulas, tá? A ideia da formação de um novo bloco econômico. O NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte,
Ele foi idealizado lá no George Bush pai, enfrentou muitos problemas, mas foi finalizado. Os membros desse acordo, dessa zona de livre comércio, os Estados Unidos, o Canadá e o México. E no ano de 2018 passou a ser abalada essa estrutura do NAFTA, quando o presidente Trump resolveu criar o tratado entre México, Estados Unidos e Canadá. Foi muito polêmico, podemos dizer que nos últimos minutos resolveram fechar esse acordo, que pode ser conhecido pela símbolo TMEC, que é Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, ou Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, com a expressão USMCA, tá? Que é a sigla em inglês, USMCA, tá certo? E sairia a proposta da campanha em que ele resolveria buscar um novo bloco econômico com uma visão mais protecionista para os Estados Unidos. Então esse bloco TMEC, tá? Você pode lembrar da outra sigla, ele pode aparecer com essas duas expressões nas provas. Tranquilo, pessoal? Então vejam a importância que foi resgatada do George Bush, da morte dele, dentro de todo esse contexto da antiga e da nova ordem. E é importante você lembrar que ele marca o início da nova ordem, o início das práticas neoliberais, que hoje vem sendo adotada dentro da postura governamental brasileira. Ele marca também essa nova zona de formação de um novo bloco econômico e esse cenário de diplomacia e de força norte-americana no mundo. Tá joia? Forte abraço, tamo junto, boa aprovação!